Então, a glória e a beleza deveriam ter sido dele, mas o protagonista apareceu do nada e roubou sua glória. Por isso, o protagonista não queria, e por isso ele decidiu quebrar as pernas do protagonista. No entanto, o protagonista facilmente esquivou-se. Com um movimento rápido, agarrou o garoto pela cabeça e o jogou no chão, dando-lhe um golpe forte. Depois de se defender, o protagonista lembrou que esse cara era colega de classe da garota Rose. Então, ele perguntou por que o garoto o atacou, e o protagonista disse que estava apenas perguntando se ele ia machucar o rosto dele, já que o garoto tinha roubado sua fama e sua namorada. O protagonista perguntou quem era a garota, e o garoto, claramente perturbado, disse que ela era apenas uma qualquer, pois ele a perseguia há muito tempo, mas ela nem o notava. Agora, ele era o protagonista de quem ela nem sequer lembrava o nome. Ao vê-los juntos, ela corou, e o garoto a amaldiçoou, chamando-a de estúpida com grandes atributos. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o protagonista o acertou com uma poderosa pontapé no rosto e o mandou para onde ele merecia, dizendo que o lixo deveria ir para o lixo. Na festa, vimos como Yaji ficou surpreso ao ver alguém cujo interesse amoroso era o protagonista. Imediatamente, Yaji se aproximou dele e disse que o protagonista finalmente tinha chegado. O protagonista disse que ouviu falar de uma cerimônia de premiação interessante. Yaji perguntou o que era a cerimônia de premiação, e o protagonista disse que prefeririam dançar, já que estava esperando por isso. O protagonista aceitou a proposta, e sem pensar, ambos pegaram a garota para dançar e mostraram suas incríveis habilidades de dança. Se você está se perguntando por que o protagonista é tão bom em dançar, é porque ele aprimorou todas as suas habilidades e isso trouxe muitos benefícios. Após a dança, uma das garotas na festa se aproximou do protagonista para elogiá-lo por sua incrível habilidade de dança. No entanto, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Yaji a interrompeu dizendo que ele era o próximo a dançar com o protagonista. Ela poderia esperar lá fora. Isso deixou a garota sem fôlego, e ela sugeriu que ele descansasse. Embora Yaji estivesse defendendo o protagonista, ela pensou que ele não poderia defendê-lo totalmente, pois muitas garotas se aproximaram do protagonista para convidá-lo para dançar. Isso deixou os outros garotos na festa com ciúmes do protagonista. Um deles perguntou se o protagonista não era apenas um bajulador famoso, questionando por que todas essas garotas de repente estavam atrás dele. Foi quando o presidente do conselho estudantil disse que ia dar um prêmio a ele. Então, eles se perguntaram se o protagonista merecia isso. Outro colega disse que o presidente do conselho estudantil sabia o que estava fazendo. Uma boa pessoa. No entanto, ele acaba aparecendo para dizer aos garotos que estavam falando mal do protagonista que não deveriam dizer isso, já que o protagonista realmente salvou uma pessoa. Aproximando-se dele e oferecendo algo, o protagonista diz que a universidade dele precisa de estudantes excelentes como ele para serem modelos a serem seguidos. Em nome do conselho estudantil e de todos os estudantes, eles gostariam de brindar por ele. No entanto, antes de tomar a bebida, o protagonista fica olhando para ela por um instante. Diante disso, o presidente pergunta ao protagonista o que está acontecendo, dizendo que se ele vai recusar o brinde do presidente. O protagonista acaba se desculpando com o presidente, que aceita a bebida, questionando seus próprios modos, pois o protagonista poderia recusar o brinde ao presidente. Em seguida, ele acaba bebendo, por acidente, aquilo que queria que o protagonista fizesse. No entanto, depois que o protagonista bebe a bebida, o presidente diz que gostaria de falar com ele sobre o conselho estudantil e pede ao protagonista que o siga. O protagonista aceita e, ao chegar à sala de reuniões, percebe alguém, uma garota de cabelos rosados, deitada em um sofá. Ao se aproximar dela, o protagonista diz que parece que a garota está com febre. No entanto, ao tocá-la, o protagonista também sente tontura por alguma razão e, ao mencionar isso, acaba desmaiando em cima da garota. Aqui, podemos ver como tudo isso foi um plano do presidente, que com uma câmera transmitia que isso era excelente, já que a câmera de vídeo estava funcionando e tudo estava pronto para o plano dele. Ele sai dizendo que o protagonista poderá aproveitar dessa vez, indo para o centro principal. As pessoas que estavam lá se perguntam se a cerimônia de premiação não deveria ter começado ainda e por que não começou. Enquanto isso, o presidente acalma a todos, dizendo que não devem ser tão impacientes, já que o protagonista estará lá em breve. Ele pensa que o que deu ao protagonista já deveria ter feito efeito, nem mesmo um elefante pode resistir a isso, e muito menos um protagonista. Ele, confiante, diz que o protagonista quer fazer o discurso dele na tela, então todos devem olhar para ele. Todos devem olhar para a tela grande, dizendo para saudar o protagonista. No entanto,
Quando veem a tela grande, todos ficam surpresos, pois o protagonista está em uma pose sugestiva, ou melhor, ele está fazendo coisas para adultos. O presidente, fingindo estar morto, diz ao protagonista que isso é uma transmissão ao vivo e que sabe que o protagonista adora ser o centro das atenções, mas não pode fazer algo assim. Isso faz com que todos, absolutamente todos, se voltem contra o protagonista, dizendo que devem ir para a sala de reuniões, já que isso é repugnante. Além disso, eles dizem que devem tirar o protagonista, que devem expulsá-lo da escola, já que a Universidade de Yanji não tolerará sem-vergonhices como o protagonista, e todos concordam com isso, decidindo expulsá-lo. Isso faz o presidente sorrir maliciosamente consigo mesmo, pensando, então, esse é o verdadeiro poder. O poder do presidente do conselho estudantil. E essa é a satisfação de esmagar essa patética formiga. No entanto, seu sorriso não dura muito, pois alguém aparece perguntando se ele perdeu alguma coisa. O presidente fica atônito ao ver quem é a pessoa. Se o protagonista, que acaba de sair da sala, pergunta por que tanto alvoroço, dizendo, então, quem vocês vão expulsar da universidade? Então, a glória e a beleza deveriam ter sido para ele, mas o protagonista apareceu do nada e roubou sua glória. Depois que o protagonista apareceu de repente, o presidente ficou surpreso. O protagonista percebeu a reação do presidente e perguntou por que ele ficou tão assustado ao vê-lo. O presidente, impressionado ao ver o protagonista, perguntou quem estava na sala, já que o protagonista estava ali. O protagonista respondeu que como poderia saber, já que o presidente foi quem organizou o programa. Enquanto conversavam, as pessoas na plateia começaram a murmurar. A surpresa era que a pessoa na tela grande não era o protagonista, mas o rapaz que o protagonista havia espancado e jogado na lixeira anteriormente. No entanto, voltando 10 minutos atrás, o sistema informou ao protagonista que o efeito de um afrodisíaco havia sido descoberto. Sua habilidade passiva de terceiro nível foi ativada, permitindo-lhe detectar venenos. Um momento depois, o sistema informou ao protagonista que o efeito do afrodisíaco havia desaparecido, e o tempo de recuperação da habilidade passiva era de 12 horas. Após o efeito do afrodisíaco desaparecer, o protagonista percebeu que a garota era indefesa diante das câmeras instaladas e de uma porta fechada. Frente ao poder de terceiro nível, a porta era como um pedaço de papel. Além disso, o protagonista havia sido sedado com um poderoso sedativo. Ele decidiu deixar a garota no banheiro das mulheres e esperar que Venshin e seus ajudantes não a encontrassem. O protagonista então foi até o rapaz que o havia espancado, levou-o para o quarto e deu-lhe a bebida que continha o afrodisíaco. O protagonista mencionou que o presidente havia se esforçado muito para organizar uma representação tão magnífica e questionou como ele poderia permitir que seus cuidadosos planos fossem arruinados. Além disso, no camarim havia modelos de plástico e perucas, que o protagonista usou para enganar o presidente e fazê-lo acreditar que ele ainda estava na sala. De volta ao presente, enquanto o presidente estava impressionado com o que via, o protagonista comentou que o presidente era realmente doente por fazer aquilo. O rapaz, então, tirou a roupa e começou a agir de forma inapropriada com o manequim. O presidente, chocado, disse ao protagonista que isso não podia ser verdade, pois ele o viu cair sobre Yaoyu. No entanto, ao perceber o que disse, o presidente imediatamente cobriu a boca. O protagonista, assim como todos os outros, ouviu o que o presidente disse. O protagonista perguntou ao presidente se ele queria contar a verdade para todo mundo. Enquanto todos estavam impressionados, o protagonista continuou dizendo ao presidente que ele precisava contar a verdade não apenas para ele, mas para todos na sala. Eles estavam lá, perguntando exatamente como ele viu Yaoyu cair, se aproximando o suficiente e olhando para ele com um olhar ameaçador. O protagonista diz ao presidente que há pouco tempo estava falando incessantemente, mas agora de repente perdeu o dom da palavra. No entanto, enquanto o protagonista dizia isso ao presidente, podemos observar uma pessoa se aproximando deles. Essa pessoa pergunta ao protagonista o que diabos ele está fazendo e apontando para o protagonista, diz a ele que nem mesmo é um estudante ativo, mas ousa questionar abertamente o presidente estudante. O protagonista, que também é um estudante, não acha isso razoável, então não surpreende que o presidente pense que ele é o tipo de pessoa que não quer ter sucesso. Antes disso, o protagonista pergunta ao professor se é tudo, dizendo a ele que mesmo que tudo o que ele disse fosse verdade, isso não pode mudar o fato de que o presidente disse que o viu cair sobre ela,
e a Will, perguntando a ele como ele poderia esquivar-se disso agora. No entanto, o professor Einstein, em defesa do presidente, diz ao protagonista que o presidente trabalha muito duro e se dedica à causa, até mesmo organiza cerimônias de entrega de prêmios para pessoas como ele. Enquanto aponta para o protagonista, continua dizendo a ele que não apenas decidiu não fazer o programa, mas também não falou na sala de conferências. Em vez disso, colocou o presidente em uma situação desconfortável com suas visões e arruinou o espírito da universidade. Portanto, o protagonista deve ser punido com uma sanção disciplinar para restaurar um ótimo ambiente para professores e estudantes. No entanto, após dizer isso, vemos duas pessoas se olhando, parecendo estar planejando algo. Essas pessoas começam a dizer que se o protagonista cometer uma falta tão grave e só for punido, não aceitarão, pois ele não é digno do favor do presidente. Enquanto o outro também apoia seu colega, dizendo que o protagonista deve ser expulso da universidade imediatamente. Isso faz com que todos concordem que o protagonista deve ser expulso. Literalmente, todos estavam de acordo com essa ideia, exceto Luigi, que tentava fazer todos reconsiderarem, questionando o ego, perguntando o que estava acontecendo, já que está claro que o presidente foi a pessoa que organizou tudo contra o protagonista. No entanto, enquanto ela dizia isso, ninguém a ouvia, pois todos estavam contra o protagonista. Nesse ínterim, o presidente, que ganhou a batalha mais uma vez, confessa ao protagonista que subornou o professor Zoom e todos os estudantes na sala e no conselho estudantil. Ele pergunta ao protagonista como ele pode competir com ele agora. No entanto, enquanto ele dizia tudo isso ao protagonista, o protagonista o olha de soslaio. Isso faz com que o presidente diga a todos que o protagonista quer escapar, dizendo a eles que tinham que pegar o protagonista imediatamente. Ele literalmente disse isso ao departamento disciplinário. No entanto, eles conseguem pegar o protagonista, os caras do departamento disciplinário, e o presidente, ao ver que o protagonista não pode escapar, fica com uma falsa sensação de vitória. A confiança no mundo. Isso é o que sempre diziam ao mesmo, que sempre terá uma desculpa para chutar sua bunda. No entanto, os papéis acabam se invertendo, já que o protagonista acaba segurando pelo rosto e, enquanto levanta com sua aura aterrorizante, pergunta ao mesmo: qual é a pressa? O evento principal está prestes a começar. No entanto, nesse momento, os guardas de segurança acabam aparecendo e, claramente, foram chamados por ele, que apontando para o protagonista, diz a mesma coisa. O protagonista é um bastardo que está batendo em um homem e, portanto, pede aos guardas que detenham o protagonista rapidamente. No entanto, antes que pudessem fazer algo com o protagonista, alguém grita para que parem. Esse alguém é o reitor do local, o professor Albert. Imediatamente, ele pergunta ao reitor o que ele está fazendo ali. O sujeito diz a mesma coisa: se chegasse um pouco mais tarde, tudo sairia do controle. No entanto, pensando que o reitor veio para defendê-lo, o protagonista grita para o mesmo, acusando de ter arruinado a reputação da universidade, portanto, decidido expulsá-lo. No entanto, diante da influência extremamente negativa dele, é necessário enviá-lo para detenção. No entanto, tudo está sendo o oposto do que o professor havia planejado, já que o restante acaba espancando. Enquanto fazem, o protagonista pergunta ao mesmo quem está influenciando negativamente. Ele pergunta ao mesmo quem está influenciando negatividade, dizendo: então, quem está influenciando negatividade são eles, os professores, que estão indo contra isso. Agora, estão manchando a reputação da universidade. O presidente diz a ele que está errado, que o culpado é o protagonista, e o professor Zoom, estava lá para ajudá-lo. No entanto, por estar falando demais, leva um chute enorme desse cara, que diz a ele que suas palavras são inapropriadas. Mas quando o professor vê que bateram no presidente, ele se aproxima do reitor para contar a ele que o presidente é filho da família gay e também menciona que a universidade recebeu uma doação de seu pai Weigan para a construção. Mas, assim como o outro cara, eles o silenciam com um tremendo soco no rosto. Já no chão, ele só pode assistir enquanto o Sr. Feng diz a ele que agora sabe muito melhor. Ele fica surpreso ao ver o Sr. Feng, que é um dos reitores da Universidade de Jiangxin, da família. Portanto, ele se pergunta como ele e o protagonista se conhecem. No entanto, se isso não foi suficiente, eu garanto que será, já que o reitor,
Ao terminar de falar, pega o protagonista pelo ombro e diz que o suborno do diretor Sun Vai danificou gravemente a reputação da Universidade de Yanji. O conselho decidiu por unanimidade destituir ambos e demiti-los. Sorrindo, enquanto olha para o protagonista, ele diz a todos que é bom ter um estudante tão destacado quanto o protagonista em sua universidade. Portanto, eles devem erradicar as más ervas de sua universidade e limpá-la, pois o protagonista é o orgulho deles. Isso deixa todos boquiabertos, já que eles não esperavam por isso. As respostas do reitor não foram suficientes para as pessoas que estavam no local, que estavam surpresas porque não entendiam o que estava acontecendo. Portanto, perguntavam-se se o presidente e o professor eram pessoas más. Diante disso, o protagonista decidiu desmascarar o presidente de uma vez por todas na ilha, e tudo o que as pessoas precisavam fazer era olhar para a tela. O protagonista nos apresenta como, há 40 minutos atrás, o presidente estava organizando todo o seu plano. Como parte desse plano, ninguém mais estava lá. Ele afirmava que, mesmo que o protagonista fosse descoberto, ninguém conseguiria descobrir quem estava realmente por trás disso. Ele se considerava tão perfeito que o conselho estudantil da escola nunca suspeitaria que ele fosse o culpado de algo. As pessoas ficaram impressionadas ao descobrirem que tipo de pessoa o presidente era. Após assistir às imagens, as pessoas se voltaram contra o presidente, jogando-lhe uma tonelada de lixo, dizendo que ele deveria ser expulso de uma vez por todas, já que não aceitariam alguém como ele em sua universidade. O presidente, reconhecendo que tudo acabou e culpando o protagonista, desesperado, se lança em direção ao protagonista com uma alma branca. No entanto, o protagonista, em um movimento rápido e simples, pega a faca do presidente e coloca o pé para que ele caia na multidão. Ao ver o presidente cair em um lugar onde não deveria, o protagonista ri levemente e astutamente diz a ele que é hora de sair do palco. O público, com grande raiva, o despe completamente. Apesar disso, todos sabemos que ele merecia. Após isso, uma pessoa da plateia diz ao reitor que o conselho estudantil precisa escolher um novo presidente o mais rápido possível. O protagonista sugere gentilmente que ele ajudou a justiça a expulsar as pessoas que ameaçaram sua universidade. Por que não se tornar o presidente do conselho estudantil? Literalmente, o Velho Oeste está dizendo ao protagonista que ele deveria assumir o cargo. Essa proposta impressionou todas as pessoas na plateia, não tanto pelo fato de o protagonista ser presidente, mas porque foi recomendado pelo próprio reitor. Eles disseram que era incrível, pois o reitor reverteu toda a situação em um único movimento. Como você sabe, há altos e baixos, alguns concordaram e outros não, começando pelo protagonista. No entanto, ao se aproximar da proposta, ele agradece ao protagonista por tudo. Se o Sr. Shen não estivesse informado, e se ele não estivesse no controle, as consequências teriam sido catastróficas. Apesar da proposta não ser má, o protagonista diz ao reitor que o cargo de presidente do conselho estudantil deve ser ocupado por alguém competente e capaz. Excelente. Shen agora é o chefe do departamento de organização do conselho estudantil e mais foi expulso pelo presidente anterior. Além disso, como Shen tem experiência e habilidade, na sua opinião ele é a pessoa perfeita para o cargo de presidente do conselho estudantil. Por ser presidente do conselho estudantil, é um trabalho muito difícil e ele não quer fazê-lo. No entanto, ao se deparar com essas palavras, tanto Lugo e Agi quanto os demais ficaram impressionados, já que o protagonista acaba de rejeitar uma oportunidade como essa. Claro que ele está sendo o protagonista, o que me fez admirá-lo muito, mesmo ela se sentindo mais atraída pelo protagonista. Mas outra pessoa que era mais feliz que Lu e Agi é a namorada do protagonista, que disse que só um homem tão bom quanto o protagonista é digno de ser seu namorado. Porém, enquanto a menina falava tudo isso, o diretor acabou informando que a festa deve continuar. Assim, enquanto o protagonista pensava que, quando tudo acabar, vai ver a senhora. Depois de um tempo, acabamos nos mudando para o banheiro. Mas eu não sei te dizer se é o banheiro masculino ou feminino. Mas ei, não importa, pois o importante é que o protagonista estava lá para verificar a garota, porque lembre-se que o protagonista a deixou naquele lugar. Porém, enquanto o protagonista os verifica com base no fato de que as drogas oníferas que deram às meninas eram muito poderosas, ele diz isso. Podemos ver como uma mão apareceu e borrifou uma espécie de perfume, cujo cheiro o protagonista percebeu imediatamente. Mas quando percebeu, já era tarde, pois o protagonista acabou desmaiando. Enquanto nos mostravam que o protagonista desmaiou, também nos mostram que o culpado de tudo isso é o protagonista, que acaba pegando o protagonista pela jaqueta e sentando ele no vaso sanitário. Enquanto a menina estava sentada coçando a roupa,
Ela disse que aquele vestido é demais. E se de fato o que estamos imaginando provavelmente acontece, já que a menina quer fazer o Ricolino para o protagonista, uma mera ilusão, encontra-se fascinado por outro personagem. Ele se entrega totalmente, incapaz de viver sem essa presença. Surpreendentemente, o protagonista inconscientemente acaba ajudando a garota, levantando-a e posicionando-a para realizar alguma tarefa. Mais tarde, ele a coloca contra a parede, enquanto ela se pergunta como ele está agindo dessa forma, já que ainda não acordou. Ela conclui que é o instinto animal dele ou talvez seja o instinto do próprio protagonista. O momento parece confuso para o despertar, que não compreende o que está acontecendo. Ao observar a garota e uma garrafa ao lado do protagonista, ele deduz que ela usou um afrodisíaco nele. Ele percebe que ela é astuta e tirou vantagem de sua habilidade passiva ainda em recuperação. Como punição, o protagonista se aproxima dela para resolver a situação. Enquanto dizia a mesma coisa que se não fosse pelo seu estado de inconsciência, teria chutado o traseiro dela para que nunca mais fizesse algo assim, o protagonista recebe uma ligação. Ao atender a chamada, a pessoa do outro lado diz ao protagonista que acabou de vê-lo se vangloriando de ter feito algo para ele no grupo dos milionários do príncipe e acredita que Jambo estava envolvida. Ela pergunta ao protagonista por que ele não pediu ajuda. No grupo, o senhor havia enviado uma mensagem dizendo que tinha melhor relação com o protagonista, algo que a senhorita Jambo confirma, afirmando também ter uma boa relação com ele. No entanto, a pessoa que ligou pergunta ao protagonista se ele se lembra da festa no iate privado que mencionou anteriormente, informando de que acontecerá amanhã à noite no Rio e há um programa muito especial. Ela pergunta se o protagonista gostaria de ir com eles, proposta que ele acaba aceitando, dizendo que estará lá, apesar de estar de mau humor ultimamente. Mas pelo menos ele se divertirá no iate, o que deixa a pessoa do outro lado da ligação muito feliz. Horas depois, vemos esses personagens brindando. Os amigos do protagonista estão felizes porque agora o companheiro deles é o presidente. No entanto, o novo presidente diz aos amigos que precisa ir ao banheiro, fazendo com que os outros o acompanhem. Enquanto observava de longe, o protagonista pensava que, uma vez melhorado seu atributo físico, não é fácil ficar bêbado depois de beber. Portanto, ele provavelmente está um pouco invejoso agora. No entanto, enquanto o protagonista pensa isso, ele percebe alguém, uma garota, que é cercada por valentões que apenas a intimidam, mas não a tocam. Isso faz com que os valentões riam dela, dizendo que ela gosta do seu estilo picante. Puxando-a pelo braço, um deles diz que não pode aguentar mais e quer ela agora. No entanto, a garota pará-lo, dizendo que de jeito nenhum, pois não é esse tipo de pessoa e eles estão cometendo um crime grave. O gordinho ao lado dela diz para eles calarem a boca e apenas encorajá-los, já que agora ele é o responsável por apagar o fogo. No entanto, antes que pudessem fazer algo com a garota, o protagonista aparece e diz para eles saírem, pois não quer machucá-los. Os valentões perguntam se o protagonista quer se destacar sozinho, perguntando se ele quer ser um herói para salvar a beleza. No entanto, o protagonista simplesmente diz para eles irem embora, pois não quer fazer mal a ninguém. Mas é quando eles não entendem e se lançam em direção ao protagonista, deixando-o um pouco preocupado. Como sabemos, o protagonista é muito habilidoso, então os valentões levam um soco de surpresa, o que, obviamente, os surpreende, mas o protagonista não lhes dá tempo. A situação da noite passada não deveria afetar a operação. O protagonista, ao ver a senhorita Shen no iate, sentiu uma mistura de surpresa e confusão. Enquanto ela continuava relatando os detalhes da operação, ele tentou se concentrar, mas a imagem da garota inocente que ele encontrou antes ainda estava fresca em sua mente. Enquanto a reunião continuava, o protagonista tentou esconder sua distração, mas seus pensamentos continuaram voltando para a menina. Ele se perguntou como ela estava lidando com a situação e se realmente merecia estar envolvida naquele mundo perigoso. A senhorita Shen, sem perceber a distração do protagonista, continuou a discutir os detalhes da operação. Ela parecia confiante de que tudo estava sob controle e que o plano seria executado sem problemas. No entanto, o protagonista não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a dar errado. Enquanto a noite avançava, o protagonista lutou para se concentrar na reunião e suprimir suas preocupações. Ele sabia que precisava se concentrar na tarefa em mãos, mas a imagem da garota inocente ainda o assombrava. Ele esperava que, de alguma forma, ela encontrasse um caminho para fora daquele mundo perigoso, longe de toda a intriga e violência que ele sabia que estavam por vir. A reunião no iate continuou, e o protagonista tentou se perder nos detalhes da operação,
mas sua mente continuava voltando para a garota. Ele se perguntou se havia algo que pudesse fazer para ajudá-la, mesmo que mal a conhecesse. Enquanto as discussões prosseguiam ao seu redor, ele prometeu a si mesmo que encontraria uma maneira de proteger aquela inocência perdida em meio ao caos do mundo em que estavam prestes a mergulhar. Acontecer novamente, ela está quase atordoada. No entanto, ela continua sendo a protagonista, já que ele está lá novamente. Antes disso, o protagonista responde à garota com uma pergunta, e a pergunta dele é sim. Talvez ela tenha mudado de emprego ao dizer isso. Então, ser garçonete é bom porque ela tem um futuro melhor do que seu emprego anterior. Mas as meninas simplesmente acolhem a protagonista. Eu pensei que enquanto o protagonista não interrompesse suas ações, tudo ficaria bem. No entanto, esse homem acaba chamando claramente a garota. Como a garota está de plantão, ela acaba se aproximando desse homem para perguntar se ele quer champanhe. Algo que ele pergunta para ela. Como ela é garçonete naquele navio e não sabe o que é sérvio, ele diz a ela. Então, o chefe que quer fazer algo diferente naquele dia, então eles iriam brincar com ele. Além disso, o chefe King é um homem poderoso, e portanto ele não vai tratá-lo mal, jogando vários jogos de dinheiro na senhorita Shen. Ele diz a ela que se divertiram muito naquele dia, mas eles têm que se divertir um pouco mais, contando a ele que ela é muito sexy. Por isso, fiz dele o mesmo que recolhe o dinheiro e vai onde ele está, dizendo que ela tinha que fazer um bom e excelente serviço com ele. Palavras que fazem as meninas ficarem completamente caladas, mas ela pensa consigo mesma que se isso não fosse para... O protagonista continuou a conversa para defendê-la e disse ao ruivo que sentia muito. No entanto, eles não oferecem serviços especiais lá. Palavras que pareciam não agradar muito a ele, que ficou um pouco irritado e chamou o protagonista de garçom. Perguntei ao mesmo como ele se atrevia a brigar com ele, algo que fez uma das garotas ao lado do ruivo se levantar e chamar o protagonista de garçom e perdedor, perguntando se ele era um convidado. Então, ela mencionou que ele nunca tinha sido visto lá antes e perguntou se ele estava tentando se passar por um herói, questionando o protagonista sobre seu convite. O protagonista respondeu que não precisava de um convite, já que o capitão o convidou. Perguntaram por que ele não perguntou ao capitão. Ouvindo tudo isso, eles disseram ao protagonista que o ingresso para a festa custava 100 mil por pessoa, perguntando se ele disse que o dono do barco convidou. Perguntaram ao protagonista quem ele pensava que era para fazerem isso, dizendo que deve ser uma piada. Outros comentaram que o protagonista era apenas um pobre que se infiltrou no bar, sugerindo que ele poderia ser um garçom ou um ladrão. Perguntaram por que não o expulsavam. O ruivo disse aos colegas que não importa quem seja o protagonista, ele deve se ajoelhar e admitir seus erros perante o lado sul, ou então terá a terceira perna quebrada. Além disso, a garçonete também deve se ajoelhar diante dele, mas de uma forma diferente, já que iriam ensinar a ela as regras do jogo dos ricos. No entanto, lamentaram a situação, mas com a garota pensando para si mesma que o objetivo mais importante ainda não é móvel e, portanto, se fecharem a rede agora, ficarão aquém. E mesmo que o protagonista tenha um pouco de habilidade, não poderá vencer tanta gente sozinho. No entanto, enquanto a garota pensava nisso, o protagonista perguntava ao lutador amarelo se ele está dizendo que quem tem dinheiro pode jogar e, se for assim, o protagonista faz o mesmo, concordando em entrar no jogo. Portanto, agora o protagonista ligará para o capitão do navio, palavras que deixam todos um pouco atônitos. Dito isso, o protagonista prossegue para ligar para o capitão do navio. No entanto, algo inesperado acontece. Quando o protagonista liga para a atendedora automática, ela diz ao protagonista que o número está errado quando está disponível, o que faz com que todos no local riam do protagonista. No entanto, enquanto isso acontece, o próprio protagonista pensa que o dono do navio está negociando com clientes, então provavelmente não terá tempo para atender o telefone. Por essa razão, provavelmente desligou o telefone. A garota que estava sentada com o amarelo também zomba do protagonista, perguntando-lhe por que ele não compra esse barco, já que se o fizer, todos poderiam se ajoelhar diante dele. Isso enquanto o amarelo também diz ao protagonista que se ele comprar o barco, pode ficar com a garçonete, e o avô lhes dará um cavalo naquela noite. Claro, se ele puder. No entanto, sabemos muito bem como é o protagonista e, portanto, ele vai em frente. O amarelo diz que essa é uma boa ideia, ou seja, o protagonista está reconsiderando. Portanto, com base nisso, o protagonista diz à garçonete que leve seu capitão imediatamente, o que o amarelo apoia, dizendo à garçonete para ir em frente, já que, mesmo que o dono não esteja lá, o capitão também pode lidar com a compra e venda. Portanto, com base nisso, o protagonista diz que se lembra muito bem do nome dessa pessoa, que é Yao Yang. Claro,
O amarelo apoia, desde que o protagonista esteja apenas para destruir o protagonista, já que ele pensa que o protagonista é um pobre. No entanto, depois de vários minutos, o capitão finalmente chega, e o amarelo, cujo nome é quem diz imediatamente ao capitão que o protagonista quer comprar seu barco e é um ótimo negócio, perguntando-lhe por que ele não se apressa para recebê-lo. Isso faz com que o capitão pergunte a ele se está brincando, dizendo assim que esse barco é tão valioso que ele também acha que é caro demais. E olhando para o protagonista, ele diz a ele que ele não pode pagar literalmente. Estavam subestimando ele, mas o protagonista, tirando seu cartão dourado, diz a ele para parar com bobagens e só precisa dizer o preço. E, claro, as pessoas salvas cujos cartões ficam impressionados, dizendo: então é como um cartão preto do Banco Dragon, mas é um pouco diferente. E, bem, parece que é mais avançado. No entanto, a garota que estava ao lado do Gold diz que está muito bem, literalmente. Ela pensava que era falsos. No obstante, ela não só pensava que o cartão do protagonista era falso, mas também a senhorita Shen, pois o protagonista disse que poderia fazer melhor enquanto pensava para si mesma que não podia deixar o protagonista ofender tanta gente por ela, já que se falhasse nessa missão, literalmente teria que desistir dela. No entanto, o protagonista disse a ela que não se preocupasse, palavras que fizeram a garota corar imediatamente. Claro, com base nisso, a favorabilidade dela aumentou mais 5%. Dito isso, o presidente, enquanto mostrava algo ao protagonista, disse a ele que estava decidido a comprar. Então ele dirá o preço, cujo preço original desse barco é de 700 milhões e além disso é necessário pagar uma taxa de processamento urgente adicional de 100 milhões, totalizando 800 milhões. E além disso, os trâmites estão todos lá, só precisa assinar e enviar o dinheiro. As pessoas, ao ouvir tudo isso, imediatamente subestimam o protagonista, pois acreditam que ele não pode fazer isso. E além disso, dizem que se o cartão realmente pode gerar 800 milhões, um deles sairá ao mar e não voltará. Enquanto outro também ri do protagonista, dizendo que o Sr. King acha que ele deveria parar de perder tempo com o protagonista. Quanto àquela garota, a senhorita Jen, pode fazer o que quiser com ela. No entanto, enquanto as pessoas diziam isso, o capitão diz ao protagonista: bem, você quer passar o seu cartão e assinar, e se realmente não puder, então terá que sair do barco. No entanto, o protagonista, ao ouvir tudo isso, diz a ele que assina, dizendo assim que é claro que ele não fará isso. Então as pessoas imediatamente dizem que acabou para o protagonista. José, literalmente nos ouvidos das pessoas, o protagonista disse que não quer assinar, ou seja, acabou a farsa para ele. Mas o protagonista acaba calando todos quando agarra a garçonete, ou seja, a senhorita Shen, e diz que ela é quem tem que assinar, o que surpreende a todos. No entanto, isso não é tudo, já que o protagonista continua dizendo que ele passa o cartão e ela concorda, pois o barco será para ela. Aproximando-se bastante da garota, ele pergunta como ela se chama, ao que a garota responde que é Shen. Aí o protagonista, já sabendo o nome dela, diz que esse é o primeiro presente para ela. Assim, o protagonista acaba dando o cartão e, ao fazê-lo, diz que a transação foi bem sucedida. Portanto, com base nisso, o protagonista gastou 800 milhões, o que deixa todos surpresos, pois se perguntam se o protagonista realmente comprou. Mas o mais surpreendente para todas essas pessoas é que o protagonista não deu um pagamento inicial, mas pagou o valor total diretamente. Claro, também outros se perguntavam quem diabos é o protagonista, já que esses recursos econômicos não devem ser de uma pessoa comum. Na verdade, o protagonista é um convidado VIP do organizador da festa, mas como o protagonista acabou de comprar todo o barco e além disso deu de presente para a garota, todas as pessoas que estavam no local acabam se curvando para o protagonista, dando-lhe as boas-vindas. Assim, o capitão diz ao antagonista que agora eles são os novos proprietários desse barco e, portanto, os 100 membros da tripulação do barco os atenderão de todo o coração. No entanto, isso não foi suficiente para o protagonista, já que se aproximando do senhor, que lhe diz na cara que ele comprou o barco e agora a garçonete é dele, o protagonista termina por afirmar que não só ela lhe pertence, mas também elas. Outra pergunta ao protagonista qual é o seu sobrenome, já que ele é muito jovem e muito bonito e, além disso, é muito rico. Portanto,
O protagonista diz que devem se conhecer. O gordito que anteriormente havia ridicularizado o protagonista se aproxima e diz que é ridículo que alguém com sobrenome quem se atreva a ofendê-lo, já que sempre odiou esse King. Mas alguém que ela também estava impressionada com tudo que o protagonista havia feito. Literalmente, ela estava atônita e se perguntava quem diabos era o protagonista. O que estava acontecendo com o Sr. King? Podemos observar como alguém acaba construindo prisões ao redor dele. Alguém lhe diz que o Sr. King está equivocado, já que o protagonista é algo mais. O senhor, ao perceber quem é, imediatamente inclina a cabeça e diz que ele está fora do lugar, mas o protagonista o atinge no rosto. Além disso, ele também atinge o outro cara no rosto, dizendo que se o chefe está disposto a tirar isso de King, o negócio vai para Virna e ele dará tudo a ele. Literalmente, é isso que o cara espera. Ele espera que o sujeito que apareceu cuide do protagonista, algo que parece que ele fará. Então, o Sr. King, que é muito sincero, acaba aceitando, chamando o protagonista de uma ovelha gorda e velha. Ele diz que está indo em sua direção, então eles têm que mordê-lo na artéria principal. Portanto, sem perder tempo, ele se aproxima do protagonista. Enquanto se aproximava, ele diz ao protagonista que ele é muito valente, palavras que deixam o protagonista um pouco desconcertado. Mas é claro, isso é normal, já que o protagonista nem o conhece. Portanto, ele vai em direção a isso. Este se apresenta ao protagonista como Bambi, mas as pessoas que o conhecem o chamam de Chefe An. Eles perguntam ao protagonista como ele se chama, palavras que o protagonista responde dizendo a ele que seu nome é. No entanto, enquanto o protagonista se apresentava, a senhorita a quem ele se dirigia estava surpresa, já que ela sabia muito bem que Andy é o líder da gangue do Tate. Claro, a garota nos conta um pouco mais sobre Ambiel dizendo-nos que Ambiel se especializa no contrabando de Birmânia e Laos e na gestão de 2 cassinos clandestinos. Além disso, nos últimos meses, seu departamento tirou várias de suas esconderijos sucessivamente. Assim, a senhorita Shin confessa que o objetivo da operação naquela noite é Miau. No entanto, voltando ao mesmo Andy, ele argumenta ao protagonista que o ambiente está tão bom naquela noite, perguntando a ele se ele queria jogar 2 jogos, proposta que o protagonista acaba rejeitando, pois diz a ele que na verdade não é legal apostar. Então, ele passará deles. Palavras que acabam por decepcioná-lo um pouco. Indo em direção a isso, o protagonista pergunta se o homem que gasta centenas de milhões de dólares nunca apostou, perguntando assim ao protagonista se os 800 milhões de dólares já esgotaram toda a sua liquidez. Ou seja, ele está perguntando ao protagonista se os 800 milhões de dólares eram tudo que ele tinha. A garota que estava atrás do Sr. Lan comenta a ele que ele era muito mesquinho, pois mesmo que o protagonista esteja arruinado, ele ainda é o dono do bar, perguntando a ele como ele pode dizer tudo isso. O protagonista, diante de tais palavras do senhor, comenta a ele que o dinheiro está assim. No entanto, antes que o protagonista termine, o senhor o interrompe para perguntar ao protagonista onde está o dinheiro, se ele não tem coragem. Palavras que fazem o protagonista olhar para ele com cuidado. No entanto, o Sr. Kim se aproxima do Sr. Lan para dizer a ele que ele deveria esquecer esse assunto, pois algumas pessoas têm muito dinheiro, mas não podem se dar ao luxo de perder, mesmo se pedirem 200. Portanto, com base nisso, o senhor diz a ele que jogará com ele.